Olá, boa noite. Estou aqui para falar um pouco sobre a educação e sobre a importância das reformas educacionais aqui no nosso país. Como nós sabemos, a educação é um processo de facilitação de aprendizado, ou seja, é uma aquisição de conhecimentos. Nós aprendemos sobre valores, aprendemos sobre crenças, sobre habilidades e costumes e etc. O início da educação no Brasil se deu quando os jesuítas desembarcaram aqui no nosso território. Eles começaram a reunir meninos indígenas, mais ou menos em 1549, começaram a ensinar sobre coisas de Deus. Apesar deste aprendizado ter um foco na catequização, ele foi de suma importância, pois foi o embrião de ensino aqui no Brasil, Isso no tempo colônia, Brasil colônia. No Brasil Império, quando Dom João VI estava a vir para o Brasil, ele também preparou o terreno, ou seja, ele construiu escolas de medicina, ele construiu academias militares, museus, bibliotecas, coisas que contribuíram também para o desenvolvimento da educação aqui no nosso país, Os jesuítas, eles foram o início da educação, pois apesar deles ensinarem sobre a fé cristã, eles estavam ensinando a ler e escrever, claro, baseado na sua conduta de fé. Porém, foi um grande e importante começo da educação. José de Anchieta foi um pioneiro, pois ele era um dos jesuítas que ensinavam ali os indígenas, Então, mas com o passar do tempo, a educação sofreu reformas, entre elas a reforma pombalena, que foi justamente a expulsão dos jesuítas aqui do país. A educação estava na mão dos jesuítas. O Estado o expulsaram e tomaram a educação para si. O professor Fernando de Azevedo, ele disse que foi a primeira e grande, desastrosa reforma do ensino aqui no Brasil. Também teve outras reformas. Em 1827 foi aprovada a Lei de Ensino Elementar. Essa lei criou escolas de primeiras letras, em todas as cidades, vilas e lugarejos. E também criou escolas de meninas nos lugares mais povoados, A reforma de 1834, ela fez com que esse ensino elementar deixasse de existir. Em 1879, houve a reforma Leôncio de Carvalho. Essa reforma, ela acabou com a proibição de matrículas dos escravos, Em 1889, quando a República foi instituída aqui em nosso país, a educação sofreu mudanças. E justamente nesta época da Primeira República, houve reformas importantíssimas. Por exemplo, a reforma de Benjamin Constant, a reforma Epitácio Pessoa, a reforma Rivadavia, a reforma Carlos Maximiliano e a reforma José Luiz Alves. Em 1930, quando foi no início da Era Vargas, surgiu as reformas mais modernas, Essas reformas modernas, elas foram responsáveis pelo acesso feminino aos cursos superiores, secundários. Elas foram responsáveis também para haver mais liberdade de ensino. Elas foram responsáveis pelos exames vestibulares, elas foram responsáveis pelas seriações do ensino secundários e superiores, pelas criações de ginásios e também a criação da LDB, A verdade é que essas reformas educacionais, elas foram de suma importância, são de suma importância para a sobrevida, de qualquer sistema educacional. Sem essas reformas, as escolas se tornariam um lugar sem conexão com a realidade.